Estamos começando o programa Band Eleições 2012. O nosso assunto hoje é eleição e comércio, até onde entra o lado empresarial, comercial, os interesses, grupos de poder nessa luta. Para conversar conosco, nossos convidados, jornalista Luiz Geraldo Maza, da Rádio CBN e Folha de Londrina, o professor Daniel Medeiros, professor de História. Também conosco está o Murilo Hidalgo, que é especialista em pesquisas, diretor da Paraná Pesquisas. Falando em história, começamos com o professor Daniel Medeiros, então, porque é interessante entender na história. Sempre foi assim? Sempre teve negócio por trás de eleição, quando existiu eleição? Olha, se for para lembrar, por exemplo, lá dos gregos, né, que a gente fala aqui, democracia e sempre associa com a Grécia, é preciso lembrar que naquela época a escolha dos agentes públicos se dava por sorteio. E durava 1 ano só o mandato. Então, é impossível dizer se em algum momento havia negócio, mas no processo de escolha, no processo de seleção e durante o processo de gestão, pelo curto espaço de tempo, é muito difícil imaginar algo como existe hoje, né? Se a gente nos transportarmos para um período mais recente, um período do regime militar, ser candidato era um negócio perigoso, né? Então, quem se lembra da anticandidatura do Ulisses Guimarães em 74, né? Mesmo o general Euler Bentes em 78, que mesmo ligado ao regime militar, naquela época foi uma ousadia apresentar-se como candidato de oposição ao regime. Então nós tivemos, na origem, um processo eleitoral completamente dissociado da ideia dos interesses privados, até porque a ideia da política ela estava relacionada exatamente ao espaço público. O falar na ágora, o ser igual para poder impor suas ideias ou discutir suas ideias para que elas se tornassem prevalentes, não tinha nada a ver com o interesse privado. E mesmo mais recentemente, o exercício da cidadania era uma luta contra interesses muito mais fortes, mais perigosos e que não estavam associados a negócio. Eu diria que do jeito que está hoje, é uma coisa muito recente. Maza, e aí? Eleição e negócios, essa mistura? Olha, o problema é o seguinte, o ócio é negócio, imagine uma eleição. Né? Se a área do lazer, do lúdico, é negócio, imagine uma área de disputa ferrenha como a da campanha eleitoral. Ele lembrou aí a questão da ágora dos gregos. Eu me lembrei do cavalo de Troia, que é a coisa mais usada em nossa campanha eleitoral, que tem um alto custo. O cavalo de Troia da eleição que consagrou o Requião no primeiro pleito foi o Ferreirinha, foi o cavalo de Troia. Depois tivemos outros, tivemos as certidões da aposentadoria do Richa e coisas do gênero. Então, o golpe baixo, tudo também estipendiado. Nada disso é generosamente gratuito. Murilo Hidalgo, que trabalha no setor de pesquisa, só verificar aí tudo que envolve uma eleição, empresa de marketing, agência, produtora de vídeo, empresa de pesquisa, e tudo isso é bastante caro. Por aí a gente tem uma ideia que tem muito dinheiro investido com a ideia de que é um dinheiro que deve retornar. Exatamente, Vili. A gente sempre diz para os nossos clientes que nos procuram que uma eleição é 33,3% o candidato, 33,33% as alianças que ele vai formar e 33,33% o dinheiro, certo? O candidato que formar os 66% normalmente é o que ganha. Então a fatia do dinheiro hoje numa campanha, o poder econômico de uma campanha, ele faz a diferença sim. Não adianta a gente se iludir, os candidatos se iludirem. Os candidatos que têm um bom recurso e uma boa aliança, normalmente ele vence. Ou se o candidato é bom e ele tem dinheiro, ele não precisa dessa aliança. E às vezes se o candidato não é tão bom assim, mas ele tem uma boa aliança e o dinheiro, ele vence também. Então o dinheiro, junto disso, do negócio, o que está envolvido numa campanha, ajuda os candidatos, sim, e muito. Agora, professor Daniel, pelo jeito que nós temos as campanhas hoje, sem dinheiro, nenhum candidato vai a lugar nenhum, por mais brilhante ou boas ideias que ele apresente. Pois é, até porque um outro lugar da política, que era o comício, que eram as praças, hoje não tem mais o alcance que tinha até algumas décadas atrás. O comício eletrônico, ele é fundamental para o sucesso do candidato, mesmo em eleições municipais. E televisão custa dinheiro, né? Quer dizer, não só o veículo em si, mas toda a preparação, né, todo o suporte, e particularmente, que eu acho um tema interessante a gente tratar aqui, o tempo para a televisão. Existe uma legislação, e aí que entra a questão do comentário que você fez, de como se coligação e dinheiro fossem coisas distintas, né? No tempo da televisão, coligação é dinheiro, né? Porque ela vai dar o tempo da TV
e com isso vai atrair investimentos para aquele candidato com maior potencial. Que é o primeiro negócio, né? Que é o primeiro negócio. Ela já começa com o negócio, né? Quer dizer, a ideia do candidato hoje, a gente estava lembrando que no intervalo, na primeira campanha eleitoral que a República conheceu, que foi a campanha chamada de civilista, em 1910, em que o Rui Barbosa foi candidato. Aliás, ele chamou civilista porque o opositor dele era um militar, Hermes da Fonseca. E ele foi aos principais centros urbanos, e aquilo sim foi uma campanha de rua, um comício. E, curiosamente, ele perdeu pelo que disse. Foi tão sincero, foi tão enfático, né, que queria moralizar a política. Veja você, em 1910, o Rui Barbosa pecou porque queria moralizar a política. E os coronéis amedrontados mandaram votar no Hermes da Fonseca, que nem campanha fez. Então, hoje, sem dúvida, campanha é o olhar eletrônico. O olhar eletrônico custa caro. Maza, os financiadores são importantes, eles vão pela viabilidade do candidato. O candidato tem viabilidade, tem dinheiro que vem da área privada. Agora, entra também dinheiro da área pública. Então, vamos ver, aqui para Curitiba. Nós temos aqui 2 ricos a princípio, que seriam ricos porque terão dinheiro de apoio, não porque sejam ricos pessoalmente. Mas o Gustavo Frutti, porque vai ter a máquina federal, PT, o Dutti, porque vai ter a máquina estadual e municipal, prefeitura e estado, e mais os financiadores. O Ratinho tem dinheiro de família, mas é um dinheiro menor na comparação, porque é diferente. Gastar dinheiro dos outros é mais fácil. Quando o dinheiro é do próprio pai, já não vai gastar da mesma forma. Só se ele ficar bem nas pesquisas e entrar dinheiro de financiador. E o Greca, que está tentando provar que pode. E primeiro tem que provar que pode para depois conseguir levantar dinheiro. Então tem um caminho mais longo. Ele é o mais pobre até agora, numa visão de momento. Aliás, a pobreza é uma componente necessária da campanha eleitoral. Há uma identificação meio burra, mas imediata, do público com o sujeito que se diz pobre. Embora o Brasil esteja mudando. Hoje nós estejamos vendo essa mudança de classes sociais. Mas o discurso da pobreza, que fez, por exemplo, a glória do Jânio Quadros, o cara que usava roupa da CMTC, comia sanduíche na calçada, né? E claro que é da época que eles referiam, época mais teatral, mais do comício, mais do corpo a corpo, que hoje existe o corpo a corpo, mas a campanha é o total feita na parte eletrônica, né? Então é claro que quem sai dessa parte de dinheiro com tudo é o prefeito de Curitiba, porque ele tem aquilo que eu chamo de mãe curitibana, que não é a mãe meritória que ganhou o prêmio, que eu acho até merecido, da mãe curitibana, assistência, maternidade e infância. O Paraná, por exemplo, reduziu significativamente a mortalidade materna, é uma coisa importantíssima. Mas eu chamo de mãe curitibana para caricaturar a agregação dos mesmos empresários, o pessoal que presta serviço, os empreiteiros, a turma dos ônibus, o cara que empresta carro para a prefeitura. Isso aí não pode subestimar, é muito forte. Eu não vejo de onde o Ratinho e o Frutti vão tirar recursos, muito menos o Greca. Embora a inteligência dele é fazer uma provocação e mais uma jogada política e empresarial da prefeitura, privatizando o espaço público, como o Parque Náutico, a Pedreira Paulo Liminski, né, e a Ópera de Arame. Que, na verdade, a prefeitura não sabe o que fazer com essas unidades. E aí vem um empresário que pretende explorar isso, que deve ser baralho marcado. O senhor estava em 17 de abril, estava não no blog da prefeitura, mas estava, pelo menos estava sendo visualizado e anunciando a licitação para 4 de junho. Né? Então tem todo jeito de acerto. Né? É um negócio, por exemplo, quem tem capacidade de fazer mais negócio? Quem está no poder. Agora, uma vantagem brutal. O Murilo poderia nos explicar. A pesquisa é uma coisa bastante interessante, porque é dali que você tem um parâmetro igual o investidor da Bolsa, em que empresa ele vai investir. E fica o financiador, quem vai jogar dinheiro na campanha, para depois ter retribuição, fica de olho para ver qual é o cavalo que promete aí nesse páreo. Exatamente, Vili. A maior pressão, a maior bronca que existe contra os institutos de pesquisa não são porque o candidato está perdendo ou o candidato está ganhando, como parece, que a gente vê os candidatos às vezes tentando impugnar a pesquisa ou falando mal das pesquisas. É pelo problema financeiro. 70% é pelo problema financeiro. Uma pesquisa, quando ela é divulgada, ela tem um impacto sobre a campanha muito forte.
tanto para o que está ganhando, que vai arrecadar mais, como o que está perdendo, no dia seguinte vai arrecadar menos. Esse é um fator. Para o telespectador, eu não tenho dúvida que a campanha eleitoral em Curitiba, esse pacote eletrônico, que vem ser as pesquisas, os jornalistas, o marqueteiro, a produtora, por menos de 7 milhões, nenhum desses principais candidatos vai conseguir fazer um bom programa. Esse é o valor que você imagina para a produção de TV, para poder ter uma presença no horário gratuito do TRE? Com certeza. 7 milhões para Curitiba. Eu estimo que esses candidatos, esses 3 principais candidatos, vão gastar em torno disso. Certo? Entre todo esse pacote que engloba esse pacote eletrônico de uma campanha eleitoral. O que é muito dinheiro, certo? Eu acho que quanto mais a Justiça Eleitoral ela está proibindo, ela está mais valorizando esse outro fator. Cada vez ficando mais caro. Porque vem marqueteiros de fora de todas as campanhas, que normalmente cobram bem, certo? Então está se tornando campanhas muito caras, que eu acho que a Justiça Eleitoral deveria rever um pouco isso. Vamos então para o intervalo? É o programa Band Eleições 2012. Hoje o nosso assunto, falando de eleições municipais, é a eleição vista como negócio, como investimento, as coisas como elas acontecem realmente. Já voltamos. No mundo de hoje, existe hora para tudo. Tem a hora de ir pro aeroporto, tem a hora de aguardar pelo embarque, tem a hora de sair voando. E tem a hora de desacelerar. Gunter Mídia, porque a vida gira em torno do relógio. Há 30 anos, o restaurante Peixe Frito é o melhor buffet e rodízio de frutos do mar em Curitiba. Saboreie diferentes pratos com temperos únicos e o melhor da culinária oriental em Santa Felicidade. Camarões, lulas, mexilhões, siri, bacalhau e muito mais. Restaurante Peixe Frito, especializado no melhor do mar. Servimos à vontade. Avenida Manuel Ribas 5438 em Santa Felicidade. Reservas 3372-2235. Ele é polêmico. Fala o que pensa, mas com responsabilidade. Val Santos e o Brasil Urgente estão lado a lado com a população, buscando soluções para a comunidade. Informação, notícia, fatos e acontecimentos sempre em busca da verdade e a serviço da vida. Denúncias exclusivas. Informações e jornalismo que vão influenciar a sua vida. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Vamos adiante com o programa Eleições 2012. Queria saber do professor Daniel Medeiros, professor de História que participa conosco aqui. A eleição não acaba sendo uma coisa meio simbólica quando você tem metade da população, pelo menos, que não tem a capacidade ou de leitura ou de compreensão de leitura. Na verdade, ela está sendo induzida por uma campanha eleitoral televisiva que custa caro, como falou agora há pouco o Murilo, pelo menos 7 milhões para Curitiba. Então, na verdade, você tem a prova não de capacidade ideológica ou capacidade de realização, mas sim para ver qual é que usa melhor a publicidade para induzir as pessoas. Você sabe que o que fica muito claro é que ao invés de termos uma campanha eleitoral, a gente tem uma campanha publicitária, né? A prova disso é o envolvimento de profissionais do meio. E essa campanha publicitária, ela visa o quê? Ela visa vender o produto. E para vender o produto, evidentemente, ela tem que acertar o discurso que esteja em consonância com o interesse e o desejo de quem vai consumir. É aí que me parece existir uma fraude, digamos, eu vou chamar de indireta, porque pode não ser uma coisa tão explícita, tão consciente, mas é uma fraude, que é eu saber que eu não vou vender as ideias de um candidato, eu não vou vender os programas de um candidato, eu não vou vender a real capacidade de transformação, seja municipal, estadual, etc., mas eu vou vender a imagem de um candidato, um conjunto de frases de efeito, posturas, conjuntos, cenas, takes, né, que estejam em consonância, de acordo com uma larga experiência televisiva que esses marqueteiros têm, para gerar um tipo de resultado que não é nem mesmo uma adesão, é uma torcida. Né? Hoje ninguém adere a um candidato, as pessoas torcem por esse ou torcem contra aquele.
Quando a gente vai ao Orkut ou vai ao Facebook, tem muito os grupos eu amo tal, eu odeio tal. Na época de campanha, para acompanhar que isso surge bastante. Então não gera sequer uma reflexão, gera uma aderência, né? E essa aderência se transforma, evidentemente, por mais bem-sucedido, no resultado. Aí você chama isso de um resultado democrático, né? Quer dizer, fez a democracia, a cidadania se cumpriu. É muito pouco, né? É interessante, mas então não estamos falando aqui de argumentação, estamos falando de estelionato. Bonito, bem acabado, mas é estelionato. Não precisa ver Ferreirinha, não precisa ver um Jânio Quadros com a vassoura para ver estelionato. O estelionato é um potencial que pode explodir a qualquer momento numa campanha eleitoral. Tanto que a turma da baixaria é escalada em todos os comitês. Não há comitê que despreze a turma da baixaria. A turma da baixaria é capaz de desequilibrar o jogo. Essa que é a questão. Murilo Hidalgo, a capacidade de percepção, você trabalha com pesquisa e entende bem disso. Capacidade de julgamento, de entender o que está acontecendo realmente, dá para dimensionar? Deve ser muito pequena. Hoje, Vili, para vocês entenderem, a população de Curitiba ainda está, pelas últimas pesquisas, pela gente que vê os números espontâneos, a população ainda está um pouco distante da eleição. A gente acredita que com as convenções vai começar a melhorar um pouquinho o interesse da população pelas eleições. Mas isso que o Maza falou, infelizmente ainda é importante, que é a turma da baixaria, que é a contra-informação, aquela notinha que vai sair que o candidato é aquilo, falou aquilo, não falou aquilo. Infelizmente isso ainda funciona muito nas campanhas eleitorais. Por quê? A maioria da população vai deixar para se informar depois do 7 de setembro. O que as eleições têm nos mostrado? Ela vai calma até o feriado de 7 de setembro. Passou o 7 de setembro, inicia o processo. Aí, ali é decisivo, ali começa a ficar decisivo. Se a gente for ver as últimas eleições de governador, o candidato Beto Richa, ele liderou bem até 7 de setembro. Passou o 7 de setembro, a eleição começou para ele, onde o candidato começou a recuperar. Normalmente essa é uma data que o que é? Passou o feriado, aí a pauta é somente a eleição. Eu acho que a partir dali as arrecadações começam maiores. Um assunto que eu queria falar é quanto às doações de campanha, que hoje, do jeito que está, a maioria dos empresários preferem não aparecer. Se ele doa o dinheiro certinho, como manda a legislação, ele não pode, praticamente, dificulta ele participar de licitações. E daí, se ele ganha, vão dizer que o quê? Que o nome dele estava na campanha dele. Daí ele bota um laranja para mandar o dinheiro. Exatamente. Importante para ele que o candidato saiba que ele mandou a grana. Exatamente. Quer dizer, é uma coisa que a Justiça Eleitoral também tinha que dar uma revisada nisso, certo? Professor Daniel Medeiros, o que é que o senhor diz disso aí? Esse problema do financiamento, há uma expectativa que o financiamento público de campanha significa haveria um dinheiro para isso e aí você diminuiria a força dos grandes lobbies, dos grandes interesses que deixariam de participar, porque não é verdade, porque vai ter o dinheiro público, vai ter também, porque o empresário de uma forma ou outra vai dar um jeitinho de continuar jogando dinheiro pensando em comprometer o candidato para lucrar depois. O que eu acho é que há muito tempo, se fosse imaginar a reforma de uma casa, se discute a troca do telhado quando o problema está na estrutura da casa, né? Vou imaginar a questão do legislativo, né? Eleição para vereador. A discussão de lista, a questão, ao invés do voto proporcional, como se coloca, a questão das coligações, entre coligações municipais, estaduais e federais, porque nós temos partidos nacionais, não existem partidos municipais. Então, se o partido é nacional, não é, digamos, coerente que ele faça uma coligação na esfera federal e uma outra coligação com o adversário da esfera federal na esfera municipal. Quer dizer, isso contraria a natureza do próprio partido. A questão do voto ser distrital ou não, né? Quer dizer, essas discussões todas que de tempos em tempos aparecem, mas aparecem nunca num espectro mais amplo. Ela sempre se dá, o especialista vem, faz uma conferência, um seminário, levanta-se aqui uma peteca, outra, como é um assunto de difícil digestão para o público, ele acaba desaparecendo. Imagina você chegar para o público e falar, olha gente, vamos discutir agora a questão da lista aberta, lista fechada, né? Vamos discutir o voto distrital misto. Quer dizer, nas escolas não se ensina isso, né? Antigamente, eu cheguei a pegar isso, existia a disciplina de OSPB, que era uma disciplina em que, bem ou mal, se trabalhava fundamentos da Constituição e dos poderes. Depois, com a Constituição de 88, como havia aquele afã de apagar tudo aquilo que se identificava com o regime militar, apagaram o SPB, não colocaram nada no lugar. Desapareceu a disciplina simplesmente e, com ela,
uma lista programática de conteúdos que permitiam, por exemplo, se falar... Entender a cidadania. Minimamente. Evidentemente não era nenhuma panaceia, mas minimamente discutir como é que funcionam os poderes, qual é a diferença da eleição de um senador para um deputado. Quer dizer, ninguém entende quando vai se votar para vereador, você vota na legenda, você não vota no candidato. Para votar para deputado estadual, você vota no partido, você não vota no candidato. Aí tem resto de voto. Por que o Tiririca elegeu o Protógenes, que é do PCdoB, se o Tiririca era do sabe Deus que partido ele era? Então, esse tipo de discussão inexiste. Quer dizer, a questão do financiamento, eu diria que ela é um aspecto, mas, do meu ponto de vista, frente a todas essas outras questões, ele é até um aspecto menor. Né? Quer dizer, é um aspecto menor de importância, porque uma casa sem telhado também, pelo amor de Deus, né? Mas há outras questões que, quem sabe, programas como esse e tantos outros programas, a escola, enfim, pudesse vir a discutir, principalmente para os jovens de 16 anos. Eu trabalho com jovens de 16 anos, eu pergunto para eles, eles não sabem nada, não por culpa deles, e que é até uma maledicência olhar para eles e dizer, vocês são desinformados. Se eu não informo, eles são desinformados mesmo. Mas a ideologia, ideia, projeto, isso tudo desapareceu, né? Ninguém tem ideia, não tem mais ideologia. Antigamente tinha quem que era progressista, que era cidadão de esquerda, que era contrário, que era nacionalista, por exemplo. Não que fosse verdade, mas havia essa crença. Havia aquele que era da direita, que achava que era reacionário, que era o cara, um capitalismo muito duro. Mas nem isso hoje existe mais. Proposta, que também visão. O maniqueísmo, a colocação entre o sistema ocidental, sistema oriental, isso aí, com a queda do muro, sem concordar com Fukuyama, que a história continua, né? O fato é que tornou completamente frágil essa discussão. Mas eles restabelecem, sabe como? Por exemplo, Curitiba, a luta de classes era transferida para a questão do bairro e do centro, que era uma burrice do pessoal do PMDB, razão pela qual merecidamente perdiam as eleições. Eles queriam negar os feitos do Lênin, do grupo que está no poder, anos, alegando uma dicotomia improvável. Né? Eles falavam isso. Por quê? Porque eles tinham uma visão, e o Greca nesse ponto tinha razão. Eles são bárbaros. Por quê? Bárbaros no sentido de ostrogodo, visigodo, né? Porque eram os caras que promoviam, em nome de ascensão social, promoviam as invasões de Curitiba. E se achavam guerrilheiros. Tem gente que pensa que era um êmulo do Fidel Castro invadindo o terreno, às vezes apoiado pela polícia militar. Isso aí, como diz, não me escrache a guerra, né? Quer dizer, com a polícia militar apoiando, como houve no caso da Ferrovia. Então ainda tem um rescaldo disso, mas é precária. Murilo, para fechar. A gente espera que essas eleições em Curitiba elas sejam mais transparentes, né? Que a contabilidade dos candidatos, eles coloquem à disposição as entradas e as saídas das candidaturas, que eu acho que isso é um fator que, se alguém fizer, vai sair na frente dos outros candidatos, que é uma coisa que também o candidato pode propor fazer isso. Ele não precisa esperar a justiça. Eu acho que se algum candidato fizesse isso, com certeza, na opinião pública, ele sairia na frente. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui conosco. Muito obrigado a você também que acompanhou o programa. Até segunda-feira que vem, então, continuando aqui o nosso debate. Band Eleições 2012. Mais de 130 anos de história, o Teatro São João, na Lapa, conserva até hoje suas características originais. A construção passou por 3 reformas até ser tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1985. Os mais antigos contam a lenda de que o primeiro camarote escondia um túnel usado por médicos e feridos durante os combates do Cerco da Lapa. Caixa, o banco das melhores taxas, vem aí! Caiobá FM. O jeito é dar uma fugidinha com a maior audiência do Paraná. Meu corpo tá viciado. A melhor programação. Passa o dia, passa a noite. Você liga e é só sucesso.
Caiobá FM, primeiro lugar em todo lugar. Todos os dias, o sol nasce, a bola rola, o país acontece. A gente ri, a gente chora, a gente cuida. O Brasil é grande. O mundo é mais ainda. Mas cabe dentro do metro. O maior jornal do mundo. Comece o dia com ele. O que aconteceria se alguém colocasse 4 TVs, 14 rádios, 2 jornais impressos, mais de 300 jornalistas, um montão de conteúdos exclusivos num só site? Band.com.br. É Band e ponto.